Escolher o próximo livro parece ser uma decisão banal, mas é um dos motivos que mais faz a gente desistir de algum livro, e é por isso que a gente precisa conversar seriamente sobre isso. Você abre o Kindle, vê 20 opções, você olha na sua estante, tem 50 livros te encarando, e você abre o Instagram e tá cheio de indicação. Resultado, você começa um monte de livro, larga todos na página 30 e acha que o problema está em você. Não, o problema não é você. O problema é que é mesmo difícil encontrar o livro quando você ainda não sabe o que você quer com a leitura. A maioria das pessoas encara a leitura como uma loteria. Escolhe um livro aleatório e torce para dar certo. Torce para que aquele livro seja interessante, para que tenha um personagem legal, sem mesmo saber se aquele assunto é do seu interesse. Mas no final das contas, ninguém lê no vazio. Cada leitura nasce de um motivo. Então, se você olhar para si, você vai enxergar diversos motivos que vão te fazer procurar um livro que faz sentido para você no final das contas. Às vezes você quer ler porque você quer relaxar, às vezes você quer ler porque você quer aprender algo ou simplesmente conhecer alguém, um personagem que não existe, mas que passou por uma coisa semelhante à qual você está passando no momento. Ou seja, se você não tem clareza dessa motivação que vai te fazer ler, o que você está querendo te fazer ler, vai ficar muito difícil você escolher um livro, porque você vai navegar num monte de recomendações, num monte de indicações que até podem fazer sentido em algum momento, mas que se você não tiver se propondo a ler isso, e aqui eu vou dar um exemplo, vamos dizer que alguém me recomendou um livro sobre autoajuda. Se eu não entender que autoajuda não é para mim, e não é mesmo, eu vou me frustrar na leitura. Eu vou achar que a leitura não é para mim, porque eu li um livro que não tinha nada a ver com o meu gosto. Não tinha nada a ver com a minha vida, por assim dizer. Ou seja, se você está cansada de uma semana de trabalho, você não vai encarar a montanha mágica de Thomas Mann. E por que isso? Porque não vai dar certo. Não é porque você é burro, não é porque você é incapaz, não é porque você não tem tempo. É porque este livro exige fôlego e também existe uma disponibilidade, e aí disponibilidade eu digo de tempo mesmo e até de disposição para ler, coisas que você, se estiver cansado, não vai ter. E, no final das contas, se você tentar fazer, você pode ter quase certeza que você vai se frustrar. Então, em momentos que você está cansado, em momentos que você está exausto, em momentos que você está procurando uma leitura mais leve, vá para uma leitura mais leve. Vá para uma leitura mais simples. E mais simples não quer dizer que ela não tenha uma complexidade, que ela não tenha uma especificidade, uma história boa. Contos do Chekhov. Tem um livro de contos russos, tem livros curtos russos, tem livros curtos, sei lá, nacionais, tem livros internacionais, já que se você não gosta de ler livros brasileiros, tem uma série de livros que são mais curtos, que são mais simples e que podem te dar boas histórias e que vão te fazer ter ritmo. Acho que uma coisa que eu sempre falo aqui é sobre ritmo de leitura. Ritmo de leitura se consegue aumentando o ritmo mesmo. Se você quer começar a nadar de braçada, ser um campeão mundial de natação, você precisa começar pequeno. Na leitura é a mesma coisa. Para você ler um Thomas Mann, para você ler vou citar pela 20ª vez Dostoiévski com qualidade, você necessariamente vai precisar passar por livros mais simples. Eu diria até mesmo de edições adaptadas, por que não? Por outro lado, se você está disposto a expandir a sua visão, a entrar na história densa, aí sim você já está com o espírito de encarar um livro mais denso. Ou seja, tudo vai depender do seu estado de espírito. Tudo vai depender do que você quer com a leitura. É por isso que a leitura não dá para ser aquela coisa de escolher qualquer livro de qualquer jeito. A leitura pede que você tenha atenção aos detalhes desde o início. Se você não está disposto a ter atenção aos detalhes desde o início, você não está disposto a ter uma boa leitura. Você não está disposto a aprender com os livros, porque é com atenção, é com dedicação, é com tempo que se cria uma boa leitura, que se cria repertório, que se cria inteligência. Então a primeira melhoria nada mais é do que se perguntar. Você tem que se perguntar a si próprio. O que eu quero aprender? Eu quero aprender uma nova habilidade, eu quero aprender com um personagem que não existe, ou eu só quero simplesmente relaxar e ler uma boa história? Perguntas como essa vão te indicar o caminho que você tem que seguir para escolher um livro. A segunda melhoria é pensar em quais lacunas você quer preencher. Todo leitor em formação, todo leitor que tem conhecimento de si próprio sabe que existem algumas lacunas que você precisa preencher. Eu, por exemplo, preciso ler mais literatura francesa, eu quero ler mais literatura francesa. Eu reconheço que existe uma lacuna em mim e vou em busca
disso. Às vezes você quer conhecer a literatura brasileira, e por literatura brasileira eu quero dizer inclusive sobre literatura contemporânea. Foi isso que a gente fez no Clube Leituras em Série. A gente passou uma temporada inteira só falando de autores contemporâneos que não estão na grandes estantes, mas estão escrevendo muita literatura boa. Inclusive, 2 dos autores vieram diretamente no clube fazer uma entrevista comigo e com todos os membros. Os membros puderam perguntar, conversar sobre literatura contemporânea, sobre o tema do livro, e foi uma conversa maravilhosa, muito gostosa, super aconchegante e intimista. Foi maravilhoso. Então, se você quiser conhecer o Clube Leituras de Série e ter acesso não só aos materiais extras, às aulas ao vivo, às aulas gravadas, mas também a uma comunidade e ter direito a um kit leitor fora de série direto na sua casa, clique aqui no link na descrição. E tem uma outra chave muito importante. Todo livro responde a uma pergunta. Você pode até não saber qual é, mas o autor sabe. Por um exemplo, Dom Casmurro não queria escrever uma história sobre ciúme. Ele queria saber até que ponto a gente pode confiar na nossa própria memória para contar uma história. Dostoiévski não escreveu Crime e Castigo só para entreter. Ele escreveu para a gente começar a refletir se existe justificativa para um assassinato. Se você lê com uma pergunta na cabeça, fica muito mais fácil de, às vezes, entender uma decisão que o autor teve e até quebrou a sua expectativa, mas quando você vai com aquela pergunta, você fala, putz, agora entendi porque ele tomou aquela decisão. Uma terceira melhoria, eu diria que eu fiz isso, que foi dividir os livros. Eu dividi em livros que me divertem, em livros que me educam de forma literária, de forma conceitual, de forma moral, e livros os quais eu quero conhecer que não tem tanto a ver comigo, mas que de certa forma vão contribuir também com a minha formação. E aí cada bloco contém alguns livros que eu vou pesquisando, que eu vou, enfim, anotando, e conforme o tempo passa eu vou me distribuindo nesses blocos. Então, se eu li um livro que me entreteve, já na outra, ou concomitantemente, eu vou ler um livro que vai me ajudar na minha educação de forma artística e etc. Então, tá sempre um bloco andando junto com o outro, mas todos estão juntos ali para me ajudar na minha formação literária. Agora a gente vai falar de um assunto bem interessante que é seguir modinhas. É muito comum e às vezes é muito mais fácil seguir modinhas. Veja só. Quase todo mundo tem Instagram. E nesses Instagrams a gente tem as editoras. E as editoras precisam vender e recomendar os seus livros. Então os livros da moda sempre vão estar na moda, porque as editoras estão pagando bem alto para que esse livro esteja nas primeiras fileiras das livrarias, nas primeiras fileiras dos seus comerciais, quando você é do público-alvo ali. Então, seguir modinha não é tão difícil assim. Na verdade, é bem fácil. Então, se você garantir que você está dentro desse funil, provavelmente você leu todos os livros da Todavia, da editora da Companhia das Letras e etc. E aí você fala assim, tá, Ana, mas eu não quero ler modinha, eu quero conhecer outros autores. A gente precisa garimpar, a gente precisa procurar, a gente precisa garantir que a gente está indo contra a corrente, num bom sentido de pesquisar outras pessoas que não estão nesse espectro de livros que vendem muito, mas que estão produzindo uma literatura muito boa. E nesse sentido, você vai recuperar a sua autonomia, porque você vai ser capaz de escolher os seus próprios livros sem depender de alguém te dizendo que aquele livro é bom, sem depender de alguém te dizendo, lê esse livro, você precisa ler esse livro é um dos clássicos do século XXI, sendo que o século XXI nem acabou ainda. No final das contas, essa lista, essas perguntas que eu falei, vão muito mais de encontro a você entender do tipo, como conhecer a literatura russa? Como conhecer a literatura francesa? Como conhecer a literatura brasileira? Com essas perguntas, você vai buscar de forma diferente as suas leituras. Então, no final das contas, é você se transformar em um leitor fora de série. Um leitor fora de série é aquele leitor maduro, inteligente, que consegue ler um livro da modinha, mas ao mesmo tempo consegue selecionar suas próprias leituras e ter domínio da sua própria capacidade de intuição, de inteligência, de escolha. Um outro ponto que eu acho interessantíssimo e que eu só entendi quando aconteceu comigo é momento de vida. Vou dar um exemplo bem básico, clichê, batido, whatever, que é quando você lê Pequeno Príncipe com 12 anos e você vai ler esse Pequeno Príncipe com 22 anos, com 30 anos, bate de um jeito diferente em você. Porque 12 anos você não tem essa maturidade. Com 22 você está começando, está tentando. Com 30 você fala, putz, não é que esse bicho tinha razão, velho. Em alguns momentos, a outra você fala assim, pô, que bobeira, né? A mesma coisa acontece com Grande Sertão Veredas, com outros livros que se você lê na sua infância, na sua adolescência, vai te dar uma visão, mas que quando você lê de uma forma
mais madura, com outra idade, vai te bater também de uma forma diferente. Ou seja, não existe livro errado. Existe livro errado para você agora. A Ana de outro momento pode achar O Apanhador no Campo de Centeio o máximo. Inclusive eu reli recentemente e falei, cara, agora eu entendo. Agora eu entendo, né? Então, eu acho que essa questão da releitura é muito importante, gente. É muito importante. A gente não pode desprezar a releitura de um livro. E aqui entra a ideia dessa biblioteca pessoal como um espelho de fases. Você largar um livro não significa que você é fracassado, não significa que você é incapaz de ler, significa que para aquele momento não faz sentido. E você não pode sentir culpa por abandonar, porque você está recuperando o seu tempo. Quer dizer, não está desperdiçando o seu tempo. Se você não leu o livro X para ler o livro Y e terminou o livro Y, significa que você recuperou ou não desperdiçou mais uma vez esse tempo que você gastaria tentando ler o livro X, sendo que o livro X não é para o seu momento. Então não se culpe de maneira nenhuma por largar livros. Isso não te faz menos leitor que ninguém aqui. Largar livro é um ato inteligente de um leitor fora de série que sabe que o tempo urge. O tempo é curto. Se disser que a gente tem todo o tempo do mundo, eu vou ler todos os livros que eu larguei com toda a calma do mundo. Mas como eu não tenho todo o tempo do mundo, eu quero aproveitar e ler livros que me interessam de verdade e me preparar para aqueles que eu larguei em algum momento. Agora, uma coisa que raramente se fala, a leitura precisa sim de estratégia, é por isso então que existem as leituras dinâmicas que não servem para nada no final das contas. Mas precisa de estratégia no sentido de ter um tempo, de escolher o livro certo, de ter a sua rotina de leitura, mas também tem que existir uma coisa muito básica, primordial, desejo. Você precisa desejar ler aquele livro. Aquele livro precisa te dar um desejo imenso de conhecer aquela história. O equilíbrio vai estar em reconhecer que aquele livro pode ser uma festa, vai te ajudar a distrair, etc. E outros vão te pedir uma calma e um olhar mais atento para que você entre na história e que aquela história entre em você também. E talvez a melhor melhoria de todas seja parar de buscar esse livro universal, que funciona para todo mundo. O livro que funcionou para mim não funciona para você, e essa discussão de esse livro não funcionou para mim por causa disso, esse livro funcionou para mim por causa daquilo, é o que move a literatura. É o que move a gente aqui nesse canal. Então, quando nós entendemos o que nós procuramos em um livro, fica muito mais fácil de escolhê-lo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, se inscreve no canal, não deixa de curtir esse vídeo e não esquece de conferir esse videozinho aqui que eu falo como o português foi um erro e um erro que deu muito certo. E eu te vejo no próximo vídeo.